Bom, nós temos perguntas, né? Temos, Olha, vamos lá para a primeira pergunta. É a Pamela do Nascimento, do Itaim Paulista, aqui da Zona Leste de São Paulo. Olha, me chamo Pamela do Nascimento, sou estudante presencial de Gestão de Recursos Humanos da Faculdade Cruzeiro do Sul de São Miguel Paulista. Falo em nome dos alunos da minha classe, porque muitos tiveram redução de salários, alguns são autônomos e uma parte ficou desempregada com a pandemia do Covid-19. Desejamos redução nas mensalidades, em torno de R$ 413 a R$ 560 hoje neste curso e com data de vencimento entre 5 a 30 de cada mês. A faculdade, para um setor e para o outro, afirmam que não vai reduzir as mensalidades do curso. Temos um link com mais de 10 mil assinaturas. Estamos estudando EAD, pois está deixando a desejar tanto para os alunos quanto para os profissionais. Falta estrutura de conteúdo, conexão nas aulas online, trabalhos e atividades sem explicações. Muitos alunos mandaram e-mail para o Celso Russomano pedindo socorro. E aí, Celso? Estão insatisfeitos com o curso e querem redução da mensalidade. Então, isso pode, não pode? As faculdades estão dando ensino à distância, né? O EAD. Pode? Pode. Desde que não ultrapasse 20% da carga horária do semestre, porque são períodos nas faculdades. Então, 20% pode, o resto tem que ser presencial. Se as faculdades não conseguirem cumprir o contrato que foi estabelecido, tem duas saídas. Primeiro, o aluno que não está conseguindo pagar, fazer o trancamento da matrícula, sem multa. Esse trancamento é feito, né? E você fica com crédito para o semestre seguinte. Então, a partir de agosto, se a gente já tiver resolvido o problema da pandemia, você fica com o crédito dos 2 meses, 3 meses, você pagou a matrícula e mais 2 meses, etc e tal. Essa a situação. Outra situação é a seguinte, se a faculdade não cumprir, é importante dizer isso, se a faculdade não cumprir o que está estabelecido no contrato e não negociar aluno a aluno, que as mantenedoras estão falando para mim, nós vamos negociar aluno a aluno, então negociem. Porque eu estou vendo as Assembleias Legislativas buscando leis aí para, mais uma vez, eu digo que não é o bom caminho, para baixar em 30% as mensalidades. Daí esse não é o bom caminho. Seria a determinação. Exatamente. Esse não é o bom caminho. Então, mantenedoras, que são as mantenedoras que mantêm as universidades particulares. Mantenedoras, vai aí o recado. Conversa com os alunos. Olha aí a Cruzeiro do Sul, a Uninove está o tempo todo me abordando, os alunos da Uninove o tempo todo me abordando. Conversem com os alunos. Veja que tem gente que está na economia informal, que são pessoas que trabalham hoje para comer amanhã e para pagar a faculdade também. E que querem continuar lá estudando por muito tempo. São autônomos também, querem continuar estudando, né? Negocia, gente. Negocia, chama os alunos, faz um mutirão de negociação. Não é rescisão de contrato, exatamente, né, querem continuar. Para achar um caminho, para evitar, porque daqui a pouco as reclamações são tantas para o Legislativo e para o Executivo que vai vir alguma coisa. E aí depois não digam que a gente não avisou, tá certo? Vamos lá, próxima pergunta. Cal Gourmet diz o seguinte: Celso, boa tarde. Infelizmente terei que cancelar a festa de aniversário de 4 anos do meu filho, pois com essa crise quase impossível dar continuidade, precisaremos do dinheiro para necessidades básicas. Fechei o contrato em fevereiro, paguei 1/3 do valor, mas a franquia do buffet Planet Kids Oficial não quer devolver o dinheiro sem pagar multa, mesmo com essa pandemia e motivo de força maior. Me ajude. Como é que faz, Celso? Não cabe multa numa situação como essa. Isso que eu ia falar para você. Vamos por aí. Não cabe multa numa situação como essa. Não é o aluno, não é o consumidor que está desistindo do contrato. É o motivo de força maior. É o motivo de força maior. Então, veja bem, não é o aluno que está... não é o consumidor que está rompendo o contrato. Você tem uma determinação governamental, então você não pode fazer o evento também. Então, eu não estou culpando aqui os fornecedores, mas estou dizendo o seguinte, todo bom senso vale, porque se não devolver, porque o pessoal está fazendo... Eu tenho aconselhado as pessoas remarcarem, Bate. Sim, isso é legal, é bacana. Remarca, né? Porque se todo mundo pedir o dinheiro de volta, também quebra o buffet, e aí se quebrar o buffet, aí também você não vai ter festa nem o dinheiro de volta. Quem não pode, quem não quer remarcar porque tem problemas financeiros, senta e conversa e negocia. É hora de negociação, é hora do bom senso, é hora de todo mundo conversar. Mas né? Ô Celso, se pagou 1/3 do valor, qual seria uma negociação aceitável
que dentro da lei estaria bom? Se você não presta serviço, se você não prestou o serviço, você não pode cobrar. Ele tem que devolver tudo? Não pode cobrar. Tá. Você pode não devolver corrigido monetariamente, Tá. como o Código de Defesa do Consumidor determina. Mas você não tem, numa situação como essa, como cobrar por um serviço que não foi efetivamente prestado. Não Celso, pode. Mas a gente sabe também, né? Acho que é aquela questão do bom senso, que o buffet também tem as contas dele para pagar. Exatamente, por isso eu estou falando. E daí, por exemplo, ele pode negociar, por exemplo, o pagamento em 2 vezes, devolver o dinheiro em 2 vezes. Ou pode até dizer para o consumidor, olha, eu posso fazer um descontozinho aqui, eu posso te devolver tanto. Isso é uma questão entre as duas partes para resolver. A gente não tem que se meter nisso daí. A gente tem que ter, por parte tanto do empresário quanto do consumidor, bom senso numa hora como essa. Isso é importante, isso é muito importante. Bom senso numa hora como essa. No bom senso vai, porque se depois o consumidor entrar na justiça, vai ter o dinheiro de volta. Não vai conseguir danos morais, lucros cessantes, né? Perdas e danos, não vai conseguir. Como teria fora de uma pandemia. O Código Civil estabelece que no caso fortuito ou de força maior, né? E é um caso fortuito nesse caso, eu posso até explicar a diferença entre força maior e fortuito. Num caso fortuito como esse, né, não cabe perdas e danos, mas cabe a devolução da quantia paga. Então, para que você vai enfrentar um monte de ações amanhã sem conversar com o seu consumidor? Tem uma coisa, Bate, interessante sobre isso. Eu estava falando, inclusive hoje, para um grande empresário, tá? Um grande empresário que está com problema de fazer chegar o ovo de Páscoa nos pontos de venda e nas pessoas que foram vendidas. O ovo foi vendido pela internet, etc, tal, pelos aplicativos e não consegue fazer chegar. Eu falo, olha, conversa com o seu consumidor. Se você conversar com ele, ele não vai ficar zangado. Alguns vão aceitar que você entregue os ovos de Páscoa depois da Páscoa, não tem problema. Outros vão aceitar um voucher, outros vão querer o dinheiro de volta. Tudo é uma questão de conversa. Mas uma coisa interessante nisso. Muitas vezes alguém me procura e fala, o médico errou, houve negligência, imprudência ou imperícia, eu quero tomar providência, eu quero pegar o hospital, eu quero pegar o médico, eu quero pegar todo mundo. E eu falo, tá bom, vamos ver o que está acontecendo, vamos apurar e vamos te ajudar. Tem gente que fala assim para mim, eu não quero fazer nada pro médico, eu não quero fazer nada pro hospital. Eu sei que teve um problema, mas eu não quero fazer. Sabe por quê? Porque o médico conversou comigo, porque o hospital conversou comigo. Porque eles disseram que foi feito tudo que eles podiam. É outro tratamento, né? Ninguém queria que acontecesse o que aconteceu. Foi uma fatalidade. E aí a pessoa não quer mover a ação. Então o que falta é diálogo entre o consumidor e o fornecedor. É um carinho que não custa nada, né? Exatamente.